Cabeleireiros, vocês sabiam que o corte de cabelo tem fases? Não? Então eu vou falar para vocês hoje nessa aula muito bacana sobre as 4 fases do corte de cabelo perfeito. Eu sou Vivian Borges, cabeleireira, educadora, especialista em cortes. E eu ensino cabeleireiros a perderem o medo de cortar cabelo. Ah, como que a gente vai perder esse medo, hein? Vamos lá. Primeiro, antes da gente falar já de querer pegar tesoura e querer fazer acontecer, né? A gente precisa primeiro saber quais são as fases do corte de cabelo. Porque cortar cabelo não é apenas assim, o cliente chega, você já vai lá, sem pensar, já executa ali sem estar pensando, sem ter um projeto antes. Até porque quando você faz uma coisa assim, que vem só uma inspiração naquele momento, você não consegue depois repetir. Por quê? Porque foi uma inspiração momentânea, como diz assim, você na hora, eu vou fazer isso. E não é, né? O corte de cabelo é muito mais que isso. E você, com certeza, quer ser valorizado, né? Quando você está ali com o seu cliente, você almeja, você quer ser bem pago pelo seu trabalho, você também tem um anseio, né, de fazer um bom trabalho, que a cliente também fique muito satisfeita, até porque, né, gente, o cliente nosso é a vitrine, né? Ele é a vitrine, ele vai sair do seu salão, ele vai estar ali e várias pessoas vão ver. Primeiro agradar o próprio cliente e depois as pessoas que estão em volta também vão tudo perguntar, né? Quem cortou seu cabelo, tal, e por aí vai. Então hoje nós vamos falar sobre isso, as fases, né, do corte de cabelo. E uma coisa que eu quero que vocês já estão me conhecendo aos poucos aqui, quem não me conhece ainda, mas eu tenho um salão aqui na minha cidade, em Franca, né, que é o interior de São Paulo, e eu já trabalho há um bom tempo, né, eu já tenho 34 anos que eu estou ali, né, no corte de cabelo também. E o que que acontece? Eu sempre vou falar para vocês da prática também, do meu dia a dia, porque além de educadora, eu também tenho o salão. Eu sei o que que acontece dentro do salão. Eu corto cabelo também o dia inteiro. Então eu sei todo o comportamento de cliente, todo o comportamento de uma estrutura de salão, né? Ajudante, funcionário, tudo o que acontece. Então eu vou dividir com vocês o que acontece, o que acontece comigo dentro do salão, o meu dia a dia. Inclusive, tem aqui todos os links das minhas outras redes sociais, vocês podem clicar e lá vocês vão conhecer bastante conteúdos dos meus trabalhos do dia a dia. Eu sempre estou postando ali tudo que eu faço, tá? É corte de cabelo, vocês vão ver muito cabelinho caindo no chão. Então, o bacana é isso, eu vou poder dividir com vocês uma coisa que eu vivo, não que eu já vivi, é uma coisa que eu vivo hoje, né? Hoje eu ainda corto muito cabelo e quero cortar por um bom tempo, tá? Porque é uma coisa que eu gosto, sou apaixonada, estudei muito para isso e agora eu quero dividir com vocês, né? No virtual, porque no presencial já faz um bom tempo que eu já ministro cursos e todos os profissionais, os cabeleireiros, até os iniciantes que passaram comigo, né, na minha escola, eles tiveram muitos resultados, né? Hoje eles também estão, né, com o salão deles já seguros. O mais importante é isso, né, gente? Segurança. E realmente entregar um trabalho que te traga satisfação e principalmente satisfação para o cliente, né? Chega, né, de enrolation, né? Vamos lá fazer um trabalho bonito, limpo e o principal, a gente saber o que está fazendo. Isso é muito importante. É como toda coisa na nossa vida, é muito bom ter uma rota, né? É bom a gente saber aonde a gente quer chegar. Porque é muito ruim você seguir, eh, vai cortar um cabelo, você vai ali na sorte, aí vamos ver, será que se eu tirar esse tanto vai dar certo? Ai, mas parece que o cabelo dela não está muito, tem um rodamoinho, eu vou dar um desconto, aí você dá aquele desconto gigante. Quer dizer, tudo assim, ó, no escuro, no escuro. E isso não pode acontecer, né? O corte de cabelo, você tem que enxergar realmente, desde o início, você já tem que ter um projeto desde o início de como ele vai começar e de como ele vai terminar. Não pode ser uma surpresa. Você já tem que antecipar antes o resultado na sua mente.
E para isso, o que você precisa? De estudar. Estudar, mas assim, não é, gente, um estudo, um peso, não é peso. É gostoso, é prazeroso, porque a partir da hora que você já começa a colocar os elementos do que você aprendeu em prática, você já vai ver que as coisas vão fluindo melhor. Hoje, com essa conversa que nós estamos tendo, você já vai deitar ali, vai sentar, já vai pensar, nossa, quer dizer que o corte de cabelo não é mais esse desespero quando o cliente chega, pede um corte diferente, pede um corte curto, e você fica ali e sua frio, e tem gente que até entra lá dentro da salinha, vai nos tutoriais, dá uma olhada, ai meu Deus, será que é assim? Então, isso vai acabar, né? Com o meu método, eu vou ensinar para vocês perderem totalmente o medo de cortar cabelo, tá bom? Mas eu, né, gente, eu não nasci assim, sabendo o que eu fiz. Eu fui atrás e busquei conhecimento, né, para saber, para aprender, para dominar. Dominar. O cabelo, ele não pode te dominar, é você que domina. É você, mas como que você domina? Armas. Quais as armas? A sua cabeça, o que você tem aqui dentro, o seu projeto, o seu estudo, tudo que você fez para adquirir conhecimento, né? E poder entregar para o cliente aquele trabalho maravilhoso, tá? Então, eu vou até colocar alguns vídeos para vocês, durante o tempo que a gente estiver falando, do meu dia a dia no salão, de como que é o meu atendimento, desde quando o cliente entra. Vocês vão se conectando com o meu dia a dia. E esses vídeos, gente, são reais, tá? Eles não é teatrinho, não. Assim, tipo, vamos fazer um teatrinho, que é cliente. Não, é vídeo real, tá? Porque até eu tenho uma ajudante que ela sempre faz as captações dos meus cortes, né? Porque eu gosto de estar postando e tal. Então, a gente tem um ritual, mas eu não estou fazendo só porque eu vou postar, é porque realmente é uma coisa que eu faço dentro do meu salão, é uma prática que eu tenho e que todo bom profissional precisa de ter. Porque o seu preço, o valor que você cobra, ele começa primeiro, a partir do telefonema da cliente, do WhatsApp da cliente. Ali já começou o atendimento, né? Como se você tem uma secretária ou não, se é você mesmo, ali já começa o diálogo, né, entre você e o seu cliente. Né? O cliente, oi, tudo bem, se já é o seu cliente, se já tem aquela intimidade, tal, já conversa. Se não é ainda, se é um cliente novo, então ali já começa o seu atendimento. O cliente chegou no seu salão, vai cortar cabelo com você. A primeira coisa, não tem como, né, o cliente chegar, você já vai falar, pode sentar lá que já vai lavar. Não existe, né? Você precisa conversar com o seu cliente, saber qual que é o desejo dele, o que ele quer. Então, no mínimo, né, a gente precisa de ter primeiro o quê? Diálogo com o nosso cliente. Então, a primeira fase, a primeira parte que a gente precisa de estar com o cliente, começou lá no telefone, né, quando o cliente for marcar o horário, que seja, né, no WhatsApp e tal. O cliente chegou, sentou na sua cadeira, e o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai o quê? Primeiro, conversar com o nosso cliente, né? Nós vamos primeiro dialogar. Ali, a gente já vai entrar na mente do cliente e ele vai começar a falar o que ele quer. Uma coisa que eu gosto de falar, assim, sobre o corte de cabelo. Quando você vai procurar um arquiteto, vamos supor, você quer construir uma casa, que seja o seu salão, quando você vai construir ou já construiu. Você não tinha um terreno? Tinha terreno. Aí aquele terreno estava ali. E você quer o quê? Quer construir o seu salão. Você vai chamar o arquiteto, não vai? Vai, ele vai vir, você vai falar para o arquiteto quais são os seus desejos, o que você quer. Olha, eu quero um salão assim, eu gosto um salão todo grande, todo amplo, eu quero com várias divisões, eu quero uma área só para o lavatório, eu quero uma área só de manicure, eu quero uma área de um chazinho, tá. Você não vai falar? Vai. Enquanto isso, o que o arquiteto vai fazer? O arquiteto, na mente dele, ele já não sai desenhando, né? Na mente dele, ele já vai, né, te ouvindo e já vai construindo ali uma ideia já do que você está falando. Então,
É a mesma coisa o corte de cabelo. O cliente chega ali, o cabelo dele é o quê? É o terreno que está ali, né? Às vezes ele está um terreno que não está muito plano, está um terreno meio, né, bagunçado, não está muito bom, cheio de entulhos, né? Vamos dizer, uma progressiva com as pontinhas espetadas, um cacho muito revoltado, aquelas coisas todas, ou então muito ressecado, tá. Mas ele tá ali, por quê? Porque ele quer o seu trabalho e provavelmente ele foi indicado por alguém, né? Alguém já tinha falado para ele de você. Se você é uma pessoa que sempre zela pelo um bom corte, com certeza o cabelo do cliente que você corta, ele tá ali sempre fazendo propaganda sua. Tá, aí a cliente chega, você vai ser o quê? O arquiteto dessa cliente. Então, a primeira coisa que você vai é o quê? Ouvir, né? Nós vamos o quê primeiro? Ouvir. Ouvir esse cliente. Primeira coisa, nós vamos ouvir. Por quê? Porque ele que vai te falar, né? O que ele tem vontade. Se vocês puderem, uma coisa que hoje eu faço muito, antigamente o pessoal usava era revista, né? Todo salão de cabeleireiro tinha revista, né? Hoje a gente nem tem mais revista de cortes, né? Se você usa, eu sempre faço uso do meu celular, ou um tablet, que seja, né? Porque se o cliente falar, eu quero um corte bem repicado, né? Que é o termo que eles falam, bem repicado. Ali você pode falar, então, vou mostrar, a gente tem hoje, nossa, uma cartela, a gente vai ali, coloca lá no Google, cabelos longos com camadas, cabelos cacheados com camadas, cabelo, tudo que você quer tem ali. E tem assim, ó, um cardápio, né, de cabelos. Se você puder, já usa esse instrumento. Para mim, eu gosto muito, é importante, principalmente a cliente que vai cortar cabelo curto, é muito importante. Porque você precisa de saber que curto é esse, né? Tem um curto curtinho, tem um curto com a orelha de fora, tem um curto com a orelha fica coberta, nuquinha batida, uma nuca mais cheinha. Então, no mínimo, você precisa de saber o que ela, né? Tentar entrar, né, na mente dela. Enquanto o cliente está ali te falando, você já está ouvindo, né? Você está, né, atenciosamente ouvindo o cliente. A mão também do cliente fala, tá, gente? As mãozinhas falam. Ela fala, eu gosto assim no cabelo. Gente, ela fez assim, você já está entendendo o quê? Que ela gosta do cabelo mais, tenha mais movimento, mais leveza, mais textura. Já tem outro cliente que fala assim, eu gosto do cabelo mais assim, certinho. Ele até encolhe o ombro, né? Vocês verem, né? É bem assim, o corpo também fala, né? E é claro, enquanto o cliente está ali falando, você já está fazendo toda uma leitura, né, de como ela se veste, qual que é o estilo, né? E isso aí é um visagismo, né? Você já vai dando uma olhadinha, tipo, do rosto, redondo, triângulo. Isso é um visagismo. Você começa a compor também na sua mente todo um visual que vai valorizar mais ainda a beleza da sua cliente que está ali sentada. É igual aqui no videozinho, vocês estão vendo, ó, minha cliente está ali sentada, eu estou ali conversando com ela, né? Estou ali dialogando e ela está explicando o que ela deseja e depois eu também já falo para o cliente o que eu vou fazer. Então tá, então eu vou fazer isso, são 4 dedos que eu vou cortar, tal. Então, assim que ela vai, depois que ela vai para o lavatório, né? Porque ali a gente já teve um entendimento, né? E enquanto a cliente está lá, já está lavando, enquanto o cliente falou, como você já tem todas as técnicas de corte, se você ainda não tem, começa aqui a me seguir, porque meus conteúdos sempre vai ter tudo que vocês vão precisar para realizar um corte perfeito, tá? Então ali você já, na mente, enquanto a cliente te falou, você já sabe. Tá. Então o que eu vou fazer? O dela eu vou fazer um corte reto, depois eu vou usar diagonais para trás, para fazer aquele repicado. Atrás eu vou tirar camadas, tirar também linhas verticais, vou fazer com o dedo, sempre projetando para fazer camadas, vou usar um ângulo, uns 90 graus e tal. Você já montou inteirinho na sua mente, aliás, você já viu ela pronta. Quando você já tem esse respaldo,
técnico, você vai conseguir fazer. E isso aí, gente, isso vem com o tempo, tá? Quanto mais você repete, mais você vai fluindo cada vez mais. Por isso que uma dica que eu dou para vocês, quando vocês conhecerem um profissional, um educador, que você gostar dele, que você conectar com ele, gostar do trabalho dele, cola nele. Por quê? Porque ali tudo que ele falar vai ser sempre um vocabulário que você vai acostumar com aquele vocabulário. Por quê? Cada academia, cada educador tem o seu vocabulário, tem um jeito de ensinar. E o que acontece? Se você hoje pega um pouquinho de conteúdo comigo, depois vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando, o que acontece? Você faz um emaranhado na cabeça e aí não dá certo. Depois que você já tem uma maturidade bem grande, já sabe fazer leitura de corte, já sabe todos os projetos que existem, além das fases do corte, você já sabe quais os tipos de corte que existem. É claro, né, gente, que você tem que sempre estar olhando o que as pessoas estão criando, tal. Mas no começo eu indico, eu falo isso porque aconteceu comigo, né? Quando eu conheci o meu professor, que foi o Fernando Alves, eu falei, eu vou pegar toda a metodologia dele, porque ali eu vou... Gente, é decorar, sabe? Porque depois você vai criando, depois vai fluindo. É igual quando você tira carta, né? Quando você tira a carta, você vai fazer a baliza, o instrutor, o que ele te ensina quando você vai fazer baliza? Você tem que decorar, não tem? Olha, você vai, anda com o carro, a hora que, pelo menos aqui em Franca é assim, gente, eu não sei, deve ter outro jeito agora, né? Onde que tem um marcador, assim, uma fita, e você para ali, dispersa tudo, não tem todo um passo a passo? Tem, e você vai ali, né, inseguro, mas você obedece, porque você sabe que vai dar certo. Se você fizer do jeito que o instrutor te ensinou, no dia do seu exame, vai dar certo, não vai? Então, é a mesma coisa, só que depois também que você tirou carta, no começo você, ao invés de engatar a primeira, você engata a terceira, o carro vai e tal, mas você vai lá, para, insiste, e daqui a pouco, né, gente, a gente está dirigindo assim, conversando, até cantando uma musiquinha. Mas por quê? Porque a prática, a repetição e sempre fazendo a mesma coisa, né? Vai dar partida no carro. Como que o carro funciona sem dar partida? Não, partida, pé na embreagem, tá, primeira, não é isso? Então é a mesma coisa que é o corte, né? No começo, quando você está adquirindo uma técnica nova, quem já é cabeleireiro também pode começar do zero, sabe? A diferença é que vocês vão mais rápido um pouquinho de quem está iniciando, né? Mas assim, esquece um pouco tudo que você sabia para você começar a entrar. Se você ainda, né, não consegue fazer uma leitura de corte, não consegue planejar um corte antes de cortar, então começa do zero ali a fazer passo a passo que você vai alcançar essa maturidade. Você ouviu o cliente, ela está ali no lavatório, né, enquanto está lavando, você já fez o quê? Você já planejou, né? Então você vai planejar. Enquanto o cliente está lá, você já planejou. Por quê? Porque você já sabe qual projeto que você vai usar para entregar para a cliente o que ela pediu, né? Cliente sentou na cadeira, olha aí também, vocês vão acompanhando aqui como que eu faço. O que eu faço? Eu vou dividir esse cabelo, né? Fazer uma divisão, faço umas divisões sempre limpas. Eu vou sempre ensinar para vocês nos meus vídeos, vocês vai ter links aqui de vídeos que eu tenho de divisão, tudo que vocês precisam para fazer divisões bem limpas, para saber tudo que vem do crânio, né? Nuca inferior, nuca superior, as laterais, né? Isso vai ter um vídeo aqui para vocês assistirem, tá? Sobre o crânio, sobre as divisões que existem, tá bom? Tá lá o cliente sentadinho, você já fez as divisões e você vai começar o quê? A executar o seu corte, tá? Então a nossa terceira, executar. Tá bom?
Minha caneta está um pouquinho fraca, mas dá para vocês verem, né? Então, começou a execução, você vai estar tranquilo, por quê? Porque como você já ouviu o seu cliente, você já tem o planejamento, não foi uma coisa que vai fluindo, que desce, né? Até tem um cabeleireiro que eu dou muita risada dele, ele fala que segue, desce o espírito, ele se incorpora. Não, não é isso. Você é uma coisa que você planejou, que você sabe, que você já projetou na sua mente. Você vai começar o quê? Executar. Enquanto você está executando, você pode ver aí nos vídeos, eu sempre estou até conversando com o cliente. Eu converso, a gente, né, que é uma hora gostosa para a gente, né, bater papo. Sempre falo que salão de beleza é divã, né, e é bem isso mesmo, né? Ali você pode conversar, você está tranquilo, por quê? Porque você está seguro. Porque você tem o quê? Você tem segurança, a técnica te permite isso, né? A te dar toda essa segurança de ter um monte de cabelo sobrando e você cortar e não ficar ali. Ai, meu Deus, será que eu corto? Será que eu não corto? Não, se você fez o planejamento correto, né? Você não vai ter medo. O que sobrar ali, você vai cortar sem medo nenhum. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo, né? Então, executou o corte, é sempre bom depois você finalizar, né? No caso, escovar, se é um cabelo cacheado, preparar esse cabelo para o cacho, fitar o cabelo, porque é muito bom. A maioria dos cortes, gente, eu falo assim, 100% precisa de textura. Quando você quer, a não ser seu cabelo retão, todo fio reto, que é raro hoje quem usa um cabelo todo fio reto, que não tem textura nenhuma, que não tem camadas, acaba ali o corte. Mas quando a maioria dos cabelos hoje, eles têm que graduação, eles têm texturas, eles têm camadas. Então a gente precisa do quê? De finalização, né? Ou ele escovado, que seja cacheado, para a gente poder depois fazer o quê? Texturizar. Textura é aquele cabelo, quando a gente olha as fotos e vê uns pedacinhos, né, flutuantes ali, bem bonitos, que fica um fio maior que o outro, que a gente não sabe como que, né, aquela coisa bem bonita. E então é importantíssimo. E a texturização, por que que ela é importantíssima? Gente, a texturização, ela é assim, ó, a cereja do bolo. É aonde ali a sua arte que vai entrar. Porque até então entrou o quê? O que você precisa mesmo, assim, ó, que é crucial. Ouvir, planejar, executar. Agora, a texturização, vamos por aqui, ó, texturizar. Texturizar é onde você vai colocar a sua arte. Aqui vocês podem ver no vídeo que eu coloquei para vocês, essa hora agora eu estou o quê? Texturizando. Ali eu estou colocando a minha assinatura. Eu estou vendo onde está mais pesado, eu vou lá com a minha tesoura, faço os meus slices, faço os meus deep cut. É ali que eu olho, assim, se de repente ela tem uma uma costeleta que dá para eu evidenciar mais, eu vou lá na costeleta e trabalho, deixo ela mais bonitinha, mais pontudinha. De repente ali, enquanto eu estou texturizando, o cliente também começa, vocês podem perceber que ele já começa até a sorrir, ele já começa, e ele vê todo esse seu carinho, esse seu cuidado em deixar ele mais bonito. Então a texturização é isso, você começa a colocar elementos que vai deixar ele mais bonito. E às vezes até a própria cliente. Você joga ali uma franja, ela nem estava pensando em usar uma franja, mas com o seu visagismo, você vê que ela fica mais bonita com a franja mais caidinha, você joga ela até... Quantas vezes já aconteceu isso comigo, da cliente falar, ai, Vivian, você sabe que eu gostei dessa franjinha? Né? E de repente ali você acaba até fazendo uma franja que nem estava no seu planejamento. Você criou ali aquela franja, por quê? Porque essa hora você começou a se divertir, né? Ali que você começa a colocar toda a sua arte. Ali, gente, já não entra tanto aquela coisa da técnica. Existe toda os fundamentos para texturização. A gente vai ter uma aula só de texturização, tá? Então, existe toda uma técnica, só que não é uma coisa mais maçante, uma coisa que você tem que ficar presa. Durante a execução, sim. Quando você está executando, quando você está com a mecha ali,
você não pode fazer essa de um tamanho e do outro no rabo de outro. Ali, você tem que ser uma coisa assim, bem feita, totalmente concentrada, né? Ambos os lados, está tudo bonitinho para não acontecer o cabelo ficar maior que o outro. Mas depois, não, a texturização, você já não tem tanta aquela regra, aquela coisa forte. Por quê? Porque você vai começar a compor aquilo que você acha bonito e aquilo que o cabelo da cliente permite, né? Que o rosto dela também é o tal do hora que o arquiteto decora, né? É o decorador de ambientes também, de decorador de ambientes mesmo, né? Que ele vem falar, eu acho que se pôr um vaso aqui vai ficar mais bonito. Ai, vamos pôr uma plantinha ali. Ai, vamos colocar uns detalhes de metal. E ali vai, tá bom? Então, são ornamentos. Texturizar. Muitos cabeleireiros, eles param, terminam na escova, tchau, espelho e vai embora. A cerejinha tá aqui, ó, também, texturizar. Então, precisa de terminar, ali você texturizou, pomadinha, bonitinho, olha a cliente, vai lá, pega o espelho, mostra para ela. E assim, com certeza, você fez um trabalho bonito, personalizado, né? E que essa cliente, ela vai ser o quê? Um outdoor, né? Quando ela sair na rua, primeiro que ela vai estar muito feliz, né? Por você ter feito, né? Realizado o desejo dela. E ela vai estar feliz em pagar também, porque ela viu que teve toda uma história pro corte de cabelo dela. Ela valoriza. Às vezes até alguém pergunta, ai, quanto você pagou? Aí se ela fala, alguém possa, nossa, caro. Não, não, meu cabeleireiro, não, minha cabeleireira, ela, não, você precisa de ver. Ela corta, ela conversa antes, ela corta mechinha por mechinha, depois ela seca, depois ela corta seco. Tem todas essas coisas que o cliente vai falar, tá bom? Então, vamos resumir para a gente não esquecer. A partir de agora, se você é um cabeleireiro que não se preocupava com esses detalhes, eu convido vocês, hein? Porque vocês vão se tornar grandes especialistas em corte, vão cortar todos os tipos de cabelo, não vão ter medo de nada e vão fazer tudo com perfeição e precisão, tá? Então, vamos lá, só recapitular. Primeiro, ouvir o cliente. Segundo, planejar. Terceiro, executar. E, por último, texturizar. Bem, gente, eu fico por aqui e vai vir mais conteúdo aí bem bacana para vocês, tá? Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, curte aí meu vídeo. Espero vocês em mais e mais oportunidades, ó. E não se esqueçam, show medo. Acabou o medo de cortar cabelo. Tchau, tchau.